Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai estar estreando o nosso programa, O Melhor da Vida. E assim, eu estou muito satisfeita em poder fazer esse programa com vocês e novamente estar com vocês. E assim, eu e o Luciano pensando no programa, a gente pensou em muita coisa. Então a gente vai fazer esse programa assim, trazendo entrevista, trazendo assuntos polêmicos, né? E outro dia a gente vai trazer questões, vocês vão estar ligando pra gente, a gente vai estar respondendo no ar várias questões. Então o áudio do programa vai ser mais ou menos esse. Eu estou num cenário hoje do Conexão, então assim, a gente está organizando o nosso programa, o nosso cenário ainda não está pronto, mas eu falei para o Luciano, vou ficar no teu lugar um pouquinho, emprestar aqui a tua casa. Então a gente está desfrutando desse cenário lindo que é o do Conexão. E hoje a gente vai estar com uma pessoa muito importante, trazendo um assunto muito importante que está burburando aí em todo mundo, que é falar sobre nossas crianças. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar te recebendo hoje. E assim, se sinta muito à vontade, né, para a gente ter um papo bem descontraído sobre um assunto assim, pesado de uma certa maneira, né, e tão polêmico como é o assunto de hoje. Então, seja bem-vinda, nossa, estou muito feliz em tê-la aqui. Muito obrigada, Cris, para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Essa casa é pé quente, a gente vem aqui e sempre tem boas notícias para contar ou sai daqui com boas notícias, então é um prazer realmente, uma satisfação muito grande, especialmente em saber que estamos estreando o programa, né? Então, que realmente seja uma bênção aí, um canal de bênção para as pessoas, que possa transmitir aí realmente muitas informações necessárias, né? E que possa ser usada aí realmente para ser um sucesso. Já é, né? Já é, então, com solidariedade, esse sucesso aí, é um prazer fazer parte. Como eu falei na abertura, né? Quando eu pensei em tudo isso, não tinha como não pensar em vocês, o trabalho que vocês fazem e o que é o Instituto. Então, assim, até pra gente, primeiro, vamos dizer o que é o Instituto. Queria que você falasse um pouquinho de vocês, né? Que vocês são 3 fundadoras que começaram essa ideia. E o que é o Instituto? Então, o Instituto Inocência, ele é uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, que trabalha com a prevenção ao abuso sexual infantil. Essa é a nossa principal bandeira, mas nós também trabalhamos com temáticas relacionadas, né, dentro desse universo aí do cuidado com a criança. A gente trabalha com vários temas, especialmente nesse tempo, né, a gente tem ao longo da história aí desses 8, aí caminhando para o 9º ano de existência da instituição, a gente foi percebendo muitas situações que se enredam ao abuso, né? E a gente também, então, trabalha várias outras temáticas nesse acolhimento, nesse cuidado, nessa instrução de cuidado para a criança. Mas a nossa bandeira principal é a prevenção ao abuso sexual infantil. Mas o Instituto é muito amplo, né? Eu estava lendo, assim, então, assim, é interessantíssimo. A primeira coisa que eu fiquei, assim, muito interessada, Josi, que eu vi da seriedade disso, é que é composto por uma médica, né? Você é advogada e nós temos a Luciana, que é psicóloga. Então, você fala um pouquinho de vocês 3 e desse currículo. Eu sei que você é escritora também. Nossa, me deixou, assim, imensamente feliz em ver isso e poder ter você aqui. Então, queria que você falasse um pouquinho de vocês 3. Bacana. Então, o Instituto ele foi constituído aí por nós 3, né? Um sonho da Dana que foi compartilhado e prontamente alimentado por mim e pela Luciana. Então, temos aí um grau de parentesco, mas uma amizade sólida já de muito. Então, surgiu disso, dessa, na verdade, de percepções em cada ambiente desse, né? No ambiente da medicina, no ambiente da psicologia e no ambiente do judicial, né? Nós nos deparávamos constantemente com casos que nos traziam muita angústia, muita dor, né? Em vê-los, em acompanhá-los. E então, quando a Dana compartilha essa história, esse desejo que ela tinha,
prontamente a gente falou, a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa fazer algo em relação a isso. E curiosamente, quando isso ficou, né, no campo, precisamos fazer, mas ainda não tinha surgido. E houve um caso em que uma mãe ouviu uma palestra da Dana, levou a filha para o atendimento com a Lute e eu acompanhei a ação judicial. Então, e sem saber, uma não sabia que a outra atuava, que a outra tinha participado dessa ação. Então, no momento, numa conversa com a mãe dessa criança, ela compartilha e fala, nossa, você é a terceira pessoa que me fala a mesma coisa. Eu falei, interessante, curioso, quem foram as outras? E aí ela fala, gente, peraí, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa mais forte aí, e realmente eu acho que isso é uma missão, né? Nós entendemos isso como uma missão, como chamado da parte de Deus para realmente trabalhar com essa temática, porque é uma temática extremamente desafiadora, é um assunto muito tabu, as pessoas não querem falar, não querem ouvir, não querem discutir sobre isso, é sempre um assunto deixar de lado. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância e o agradecimento, né, do programa em dar esse privilégio para a gente também poder trazer informações, compartilhar com o seu público informações, conteúdo muito interessante, porque a negação é o primeiro passo para a impunidade, para que novos abusos aconteçam e que para a dor seja silenciada sem curar. Então, falar é fundamental, ele é uma ferramenta de transformação nesse universo, tanto no entendimento, na compreensão do que é isso, tanto na fala quando há necessidade, no caso de uma vítima, falar para ser atendida, para ser acolhida e transformada, né? Então a gente vê, né, Josi, que às vezes esse tema se torna os grandes segredos de família, né? Então a gente acompanha às vezes no consultório já adultos, 30, 40, 50 anos, que eles chegam no consultório e eles trazem, né, um quadro de depressão, eles trazem um quadro de síndrome do pânico, um transtorno, né, de humor muito grande. E de repente você começa ali a análise, você começa a conversar e a gente chega à raiz, que é um abuso na infância. E que isso foi velado por muito tempo. E geralmente a família, às vezes, sabia, a mãe sabia, né, uma outra pessoa sabia, e aquilo ficou. Então, o que mal que faz isso na vida de um adulto, né? Eu costumo dizer que o abuso ele é tão atroz que ele não destrói só a vítima, né? Mas ele destrói muitas coisas ao seu redor, né? E não só naquele momento da infância, mas ele eventualmente vai reverberar ao longo da vida da pessoa e eventualmente vai transcender a geração dela, né? Ele vai alcançar essa dor, esse sofrimento, essa fratura emocional que essa criança sofreu, ele vai alcançar outras gerações também, porque se ela não for tratada, se ela não ressignificar isso, né, se ela não trouxer um bálsamo realmente para curar essa ferida, isso reverbera em outras doenças, né, seja no âmbito emocional, seja em todos os âmbitos, físico, espiritual, mental, enfim. Porque a gente, como ser humano, você não consegue dissociar, né? Existe aquela história, eu preciso aqui ter um comportamento assim, ali. Tudo bem, às vezes você está no trabalho, você vai se comportar no trabalho, né? Não vai levar alguma coisa de casa. Mas nós somos um todo. Então é feito de todas essas partes. Então uma dor tão profunda, a gente não consegue não levar para todas essas áreas da nossa vida, né? Com certeza. Eu estou concluindo aí uma especialização na inteligência emocional, comportamento humano, e uma das coisas que a gente aprende, né, nesse universo é justamente isso, que os nossos personagens, né, a gente chama assim, são personagens, um personagem é o profissional, outro personagem é a dona de casa, é a mãe, é a filha, é a tia, enfim. Então a gente tem vários personagens, mas esses personagens são alimentados por uma única pessoa, que tem um corpo, uma alma e um espírito. Então, em qualquer esfera dessas que essa pessoa estiver doente, estiver fraturada, ela vai trazer consequências, né? Vai afetar as outras também. Nossa, você está vendo que está assim, explodindo muita coisa, né? Então, vamos dar um intervalinho e daqui a pouco a gente já volta.
casa para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Estamos de volta, gente, com a Josi do Instituto Inocência e falando de um tema que está borbulhando em todo lugar. Então, as nossas crianças. Josi, me fala um pouquinho mais do Instituto. Eu vi que vocês receberam vários prêmios, que vocês são muito conhecidos. Me fala um pouco disso. Ah, bacana. Então, nós temos vários projetos, né? O Instituto ele trabalha com projetos aí, temáticos, mas vários desses projetos já tiveram essa honra, né, de serem reconhecidos nacionalmente, inclusive. Um deles é uma peça teatral, que é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, né, a corajosa Chapeuzinho, e ele foi um dos nossos primeiros projetos. Na verdade, foi o primeiro projeto. Antes de ser instituto, já era... A peça teatral foi a nossa primeira ferramenta de trabalho, né? Então, quando falava antes, né? Quando a gente se juntou, nós precisamos trabalhar com isso, nós precisamos trazer esse assunto para a pauta, para a fala, e especialmente nós precisamos conscientizar as crianças, porque o abuso ele tem uma peculiaridade que mais de 90% dos casos ocorrem no âmbito familiar. Então, é dentro de casa, é nos arredores da casa. Então, os agressores são familiares, né? Pai, mãe, vizinhos, pessoas próximas da criança, do universo, né? Desse núcleo familiar. Então, como conscientizar o adulto, se a verdade é que muitas vezes o próprio adulto que é o agressor. Então, por isso que muitas vezes a campanha com os adultos, ela não funciona tão bem, né? Essa campanha de conscientização mais prática, né? mais incisiva, não funciona tão bem quanto esse trabalho que a gente faz com as crianças, porque ensinando a criança, ela tem essa percepção, opa, isso está errado. E se ela não receber essa instrução, ela não sabe. Então é do mesmo jeito. Normal. Claro, é do mesmo jeito que eu não gosto de comer salada, mas meus pais me obrigam a comer salada. Eu não gosto. Mas eles dizem que eu tenho que comer, então eu como. Normalizou algumas atitudes. Claro, eu não gosto desse carinho, dessa atitude de tal pessoa. Mas ele diz que me ama, né, é do meu núcleo, do meu convívio, todo mundo confia nele, então deve ser normal. E normatiza uma situação que é totalmente absurda e atroz, e não pode ser normalizada. Então, ela ocorre comumente, mas não pode ser normal, jamais. Até aproveitando isso que você traz, eu acho interessante que eu vi em alguns relatos, né, mesmo no Instituto, que muitas crianças, a partir do teatro, de ver, elas se conscientizaram que foram abusadas. E muitos adultos também. Então, assim, a extensão desse trabalho de vocês é muito interessante, porque às vezes as pessoas não tinham percepção do que tinha acontecido até o momento que é exposto dessa maneira lúdica, na brincadeira, no teatro. Como que é isso na prática com vocês? Claro, bacana. É uma excelente pergunta, inclusive, porque isso ocorre, assim, costumeiramente, né? Rotineiramente, dentro das nossas atividades, das nossas ações. Nós vemos tanto a situação de crianças que se dão conta através da mensagem, especialmente dos teatros, né? Nós temos outras ferramentas, outros projetos também, mas os teatros são os carros-chefes, a gente costuma dizer assim, né? São as peças mais emblemáticas e que têm um alcance também de mais crianças. E
por ser lúdico, envolver esse universo de magia, de luzes, fantasia, a criança tem uma compreensão, uma facilidade de compreender muito maior. Mas não são só as crianças que, ao assistirem os teatros, revelam um abuso. Os adultos, às vezes professores, público, né, presente, compartilham também que foram vítimas e que, de repente, já adultas, já com uma idade, até idosos, já nos aconteceu, de idosos verbalizarem, falar, eu nunca contei isso para ninguém. Mas quando eu vi a peça, eu senti que precisava compartilhar, que precisava contar. Então, é realmente uma ferramenta extremamente eficaz. Na verdade, é que nos impressiona, nos surpreende o quão simples a mensagem chega e quão eficaz ela é nessa questão, nesse retorno. E a gente trabalhando com prevenção, nós não temos uma dimensão do alcance real de fato, né? A gente sabe que trabalhou, que ensinou, que instruiu, aí a gente deve estar chegando na casa dos 80, 100 mil crianças já ao longo dessa trajetória. Mas alguns casos, né, chegam a nós. As pessoas vêm compartilhar, olha, a partir daquela ação, daquele teatro, eventualmente até nos ambientes aí jurídicos, a gente ouve algumas situações, ouve alguns relatos, né, olha, a criança compartilhou a partir de uma ação de vocês, enfim. Então, assim, ele tem realmente um alcance extremamente impactante, né, no universo da criança e daqueles que ouvem a peça. E por ter tido essas premiações, então, assim, ele também alcançou lugares que a gente jamais imaginou chegar, justamente por conta desses prêmios, desses reconhecimentos, né, nacional, e dessas atividades que a gente faz também em outras regiões, em outros ambientes, né? A gente já foi por Marajó, no ano passado eu estive no Rio Grande do Sul, nas enchentes, e logo depois Marajó, fazendo trabalhos também nesse sentido. Então, literalmente, do Oiapoque ao Chuí, o Inocência Brasil todo aí. Então, é muito interessante isso, e eu acho que, assim, a gente vai chamar os intervalinhos mais um pouco, porque, assim, a gente ainda tem muita coisa para conversar. Tenho certeza que o nosso público está curioso em muita coisa ainda. Quero mostrar para vocês uma novidade na Planeta Esporte, que agora estamos trabalhando com a linha Columbia. A linha Columbia já é muito conhecida por todos, com uma linha para trilha, montanhismo, off-road. Não tem o que discutir a qualidade da bota Columbia. Então você que está precisando, que está pensando em fazer uma trilha, vem experimentar uma bota da Columbia, com certeza você vai se apaixonar. É uma bota muito confortável, de um excelente desempenho, maravilhosa. Logo teremos também a confecção da Columbia, aquelas camisas, com a tecnologia insuperável, mas aí nós vamos mostrar para vocês no próximo programa, com certeza já vai estar aqui. Qual é o seu estilo? Eletrônicos de última geração, bebidas e perfumes importados ou a tendência mundial da linha K-Beauty? Na Mega Eletrônicos Paraguai você encontra tudo isso em um só lugar. Celulares, notebooks, games e acessórios das melhores marcas com os melhores preços. Com a segurança que você confia e a economia que você gosta, somente na loja que ama os bons preços. Visite nossas redes sociais, @megaeletrônicosoficialpy. Então, estamos aqui novamente, né, com a Josi, ainda com muitas questões, né? E acho que uma coisa que você estava falando no bloco anterior, Josi, do teatro, o alcance que esse teatro tem com as crianças, né? E daí eu sei que, junto com o teatro, vocês fazem um trabalho de conscientização com pais e professores, né? Que daí é uma coisa à parte. Como que funciona isso? Então, Cris, a gente percebeu, na nossa primeira apresentação teatral, o que aconteceu? Surgiram muitos casos. E as escolas começaram a ligar para a gente desesperadas, o que eu faço? A criança está aqui, trouxe um desenho que é muito claro o que aconteceu. Trouxe, verbalizou, chamou a professora, compartilhou a situação, e agora? O que eu faço? E aí, então a gente percebeu a importância e a necessidade
que a sociedade tinha, essas escolas especialmente, tema, né? tinha, mas pais eventualmente também, né? Tinham... A criança falou, e agora? O que eu faço? Mas é interessante, né, que quando a criança fala, existe um pavor geral, um pânico, né? Se ela falou na escola, a escola fica em pânico. Se ela falou em casa, a casa fica em pânico. Aonde a criança se manifesta, as pessoas não sabem lidar com isso. Exatamente. Assim, um dos aspectos que a gente percebeu, né, nesse tempo de caminhada é que muitas pessoas não sabem lidar, porque quando a criança verbaliza, a verdade é que elas precisam lidar com a criança interior delas, que também foi abusada, que também foi vítima e que não sabe como lidar com isso. E que se desespera porque realmente não tem recurso cognitivo, porque não sabe como fazer para trabalhar, para acolher essa criança. Também tem a turma de que, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vai para a polícia, como assim? Como que eu faço? Que está despreparada no sentido protocolar, vamos de dizer orientação, assim, né? até jurídica. Claro, né? O que eu faço? crime Não, mas e isso, se eu for falar lá e a criança tiver inventado, e agora como que vai ser e tal? Então, já aproveito o gancho para dizer, criança não mente. A criança que fala, que relata de um abuso, tem pesquisas de instituições assim, renomadas mundialmente, inclusive, falando, é muito difícil, os percentuais são baixíssimos, ínfimos mesmo, de criança que mente. O que acontece? Eventualmente, a criança contou de um abuso e apontou para um culpado. Mas a verdade é que essa criança foi manipulada por outro adulto a criar aquele caso, aquela história, contar, né, compartilhar aquela situação e imputar a culpa a alguém. Essa criança, e é importante, né, a gente entender, essa criança, ela foi abusada. Pode ter sido verbalmente, quando um adulto imputa, ela coloca nela, fala que aconteceu isso, que ele fez isso, que ela fez aquilo. Só que no âmbito judicial, quando essa denúncia chega nas autoridades, profissionais preparados vão analisar, vão conversar com essa criança, né? Geralmente é uma psicóloga que faz esse trabalho, e nesse processo ela tem recursos para começar a perceber, tona, claro. Né? E aí a história, quando é criada, né, quando é imputada e não é real, ela tem lacunas. Porque a criança não tem cognição, ela não sabe como é um procedimento, como que é um passo a passo de um abuso. Ela não tem esse entendimento, não é natural para ela. Então ela vai falar aquilo que lhe falaram. E as lacunas que faltarem, a psicóloga, o profissional vai perceber. Então ela, peraí, há dúvida sobre esse relato. E, né, infelizmente não é anormal isso. Mas veja, a criança foi abusada sim, só que não por aquela pessoa que está sendo acusada, e sim por alguém que a manipulou. Então isso acaba sendo um processo, né? Porque o abuso existe, então vai ter que vários profissionais se mobilizarem para realmente o que aconteceu ali, é isso, né? Perfeitamente. Inclusive, você falou antes, né? Quando nós percebemos isso, então o que nós fizemos? Nós juntamos aqui um aparato de informações, de pesquisas, né, de conteúdo. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns estudos, algumas especializações fora do Brasil, nessa área, né? Então, para poder trabalhar realmente com essa temática, mas também ter subsídios para entregar, né, para as pessoas, recursos realmente para que se pudesse trabalhar isso. Então, a gente começou a fazer capacitações mesmo, treinamentos, né, capacitações, palestras, para ensinar os adultos, então ali, por um grupo de professores, para pais, cada, né, grupo de maneira estratégica e pontual. Como que o professor vai acolher essa denúncia? O que ele vai fazer? Como que ele acolhe a vítima? O que ele dá? Qual que é o procedimento jurídico? Né? Qual que é o passo a passo jurídico que precisa ser feito? Então hoje a gente tem canais de denúncia, por exemplo, que são totalmente anônimos. Né? O Disque 100, por exemplo, você vai fazer, se eles não vão te perguntar seu nome, não, mas eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter uma prova. Não. Se você tiver uma suspeita, você vai fazer a denúncia e aí os profissionais vão fazer essa investigação, vão analisar, vão verificar
se isso realmente aconteceu, se procede, né, aquela denúncia. E aí também, um outro ponto que eu aproveito aqui a tua audiência para trazer para as pessoas, é que os processos que envolvem, né, o abuso, eles correm em segredo de justiça. Então, eles são processos que trabalham com absoluto sigilo. Não há possibilidade de propagar informações sobre aquele caso. Então, logo, às vezes, as pessoas denunciam, e é comum falar, eu denunciei e não aconteceu nada. Não, pera, o processo está rolando, o processo está acontecendo. Então, investigações estão sendo feitas. Agora, isso não é trazido a público, não é exposto, por quê? Porque existe a intimidade da criança, da família, então, assim, isso precisa ser preservado. Então, nem sempre o fato de você não saber quer dizer que a denúncia que você fez não aconteceu, não esteja sendo trabalhada. Gente, isso é uma coisa muito importante, porque o pânico que isso gera. Então, vamos falar um pouquinho mais da parte legal disso tudo no próximo bloco. E hoje é dia de conhecer a famosa feijoada da Fazendinha, né, Renato? A feijoadinha de sábado, né? Sagrada. Sagrado, tem que ter, né? Qual que é o diferencial, Renato, para essa feijoada aqui? É o capricho, o carinho e eu gostar de cozinhar, né? Bem completa a feijoada. E como é que a gente participa, né? A gente já falou outras vezes, mas aqui o esquema é diferenciado, né? A gente vem para cá de manhã e sai daqui se quiser à noite. Isso. Como é que funciona a rotina no dia a dia? O pessoal geralmente chega a partir das 8 horas, né? Aí traz um chimarrão, um tererê, né? Antes de tomar o cafezinho, aí toma o café às 8 horas, 9 horas, até meio-dia, né? Que fica livre o buffet. Aí do meio-dia, no sábado, até as 3h30 da tarde, a feijoada e os acompanhamentos, né? Que são em torno de 27 pratos, né? Até que horário que fica a feijoada servida? Até as 3h30 da tarde. Gente, é tempo, hein? Feijoada é tempo. E quantos pratos acompanham a feijoada, normalmente? A feijoada, ela acompanha basicamente do kit, né? A farofa, a couve fritinha, né? A feijoada, a laranja. Aqui faltou a banana frita. Eu ia montar com a banana, eu pensei, não vai ficar muito exagerado meu prato hoje. Aí eu deixei ela de lado, mas depois eu vou lá pegar ela. Tá bonito o prato. Mas além da feijoada, a gente tem outros acompanhamentos para quem não é às vezes tão fã, né? Claro, tem o feijão tradicional, né? O carioca, depois tem a carne frita, né? No tacho. Aí tem o porco no tacho também, tem o frango ao molho, tem bastante coisa. E para acompanhar uma feijoada, pelo menos eu gosto, tem caipirinha também? Tem caipirinha, tem cerveja geladinha, né? Suco natural. Suco natural de laranja, tem de polpa, tem refrigerante, tubaína, tem bastante coisa. A gente precisa fazer reserva? Não, pode chegar a partir das 8 horas que o buffet tá livre, né? É como se fosse um 11 day, né? Vai passar o dia todo por um valor X, né? Tá, é só comer? Só chegar e comer à vontade. Mas além de comida, tem outras coisas que eu posso fazer no nosso espaço aqui. Tem fora o museu, né? Que o povo já conhece. Aí tem os animaizinhos para conhecer também, tem pescaria que é gratuita, né? Só é cobrado se for levar o peixe, né? Aí a gente limpa aqui também para você, entendeu? Tem bastante atrativo para passar o dia, tem espaço com rede para descanso também. Olha só, depois de comer uma feijoada, gente. É bom, né? Tomar uma caipirinha, dá uma relaxada e depois vai pescar. Isso, exatamente. E nós estamos falando de valor de quanto, Renato? No sábado ele tá R$ 78,90. Ao adulto, né? A criança... Isso sem contar a bebida, né? Que a bebida é a parte. Isso. Fora o chimarrão e a tererê que a pessoa pode trazer, a bebida é a parte, né? Aí criança de 0 a 5 anos não pagam, né? E de 6 a 10 anos paga meia. Então a gente está de volta com a Josi, né? No último bloco a gente estava trazendo toda essa questão legal, né? Como do sigilo de um processo, como ele corre na justiça. E a gente estava falando do pânico, de que quando tem uma questão de abuso, pais ficam em pânico, professores, né? Então já fala mais um pouquinho de toda essa questão legal, isso juridicamente, né? Você estava dizendo que isso corre em segredo, e me dá mais informações, né, para as pessoas de como que é o processo.
Então, assim, Cris, basicamente, a partir de uma denúncia, né, que vai chegar para as autoridades competentes, então, pode ser pelo Disque 100, pode ser na delegacia, pode ser ao Conselho Tutelar, então tem várias entradas, às vezes até mesmo diretamente com o Ministério Público, são várias entradas possíveis. Qualquer um desses entes, né, seja Disque 100, seja Polícia, Conselho Tutelar, Ministério Público, vai acionar a rede para começar a investigar esse processo. Então, vai ter o acompanhamento do Conselho Tutelar, mas também dos investigadores, né, da Polícia Civil, geralmente, né, ou dependendo da situação, quando envolve internet, pode ser a Polícia Federal, também tem os núcleos especializados, tanto dentro da Polícia Civil, de crimes virtuais, quanto na Polícia Federal. E aí eles passa para essa autoridade policial, né? E aí então eles começam a fazer as diligências, vão buscar levantar quem é esse suspeito, quais são as características, enfim. E aí começam a trabalhar nisso, né? Dentro com essas informações que são colhidas a partir da denúncia, a partir da oitiva da vítima, da família, essa rede, né? Vamos dizer assim, vai se fechando para elucidar esse fato, esse crime. Primeiro, para eventualmente ficar caracterizado como um crime, e aí, se sim, quem foi o autor desse crime. E aí, esse trâmite é interno, né, da polícia, lembrando sempre, de novo, né, que isso corre em sigilo em todas as fases, tanto quando está com a polícia, quanto depois vai para o fórum, corre sempre em sigilo. Então, a polícia fez as investigações, né, apontou ali, foi levantado, né, um suspeito, é oferecida a denúncia, e esse processo vai para o fórum, e ali tem todas as tratativas também. Audiência, oitiva, né, pela psicóloga, enfim, pelo profissional da infância ali que faz a oitiva da criança, a oitiva das partes, e posteriormente do eventual agressor ou agressora, e aí, por fim, a sentença, né? Então, eu vejo assim que tem várias questões, né? Eu, ouvindo você, eu fico formulando aqui várias coisas para a gente estar ainda conversando muito sobre isso. E é claro que o público, quem está nos assistindo nesse momento, também deve ter várias questões, né? Então, a gente tem um número de telefone que vocês podem entrar em contato, fazerem perguntas, né, o que é bem importante dessa participação. E assim, eu sei que você é escritora, que você tem um livro aí que vai falar muito, né, de como proceder, como seria um manual, vamos dizer, do adulto, e que é importante. Então eu queria, assim, para a gente fechar, né, hoje esse bloco, você falar um pouquinho do teu livro para mim. Ah, bacana. Então, eu tenho já participação, né, em 3 já livros, né, que eu estou participando aí. Um deles fala especificamente sobre esse cuidado, né, o tema é Famílias Fortes, Crianças Seguras, que traz esse conceito, né, esse cuidado do núcleo familiar, da estrutura familiar, a importância dessa estrutura. Veja que tem pesquisas, recentemente inclusive saiu algumas entrevistas que foram feitas com agressores condenados a penas inclusive perpétuas, né, pela reincidência de crimes, e uma das falas mais emblemáticas desses agressores foram de que como que eles escolhiam a vítima, e as vítimas eram escolhidas justamente por crianças que demonstravam desproteção dos pais, né, que não eram crianças acolhidas, vistas por esses pais. Então eles sempre fugiam de famílias cujos pais pudessem oferecer uma ameaça. Essa é uma das frases, inclusive, deles. Então eles escolhiam crianças cuja família, estrutura familiar, não tivesse esse senso de proteção, de cuidado. Então, um alvo fácil, né? Exatamente, acaba se tornando um alvo fácil. Porque ele vai usar de um monte de subterfúgios para se aproximar e perpetrar esse abuso. Então, a temática desse livro fala disso. E agora a gente está, uma dessas premiações, né, um desses trabalhos, desses reconhecimentos aí que a gente teve, foi também um projeto, e através desse projeto, né, que é de nível nacional, o Instituto, né, vai publicar 5 livros. Então, 2 são para primeira infância, né, são mais infantis, baseados nas histórias que a gente já utiliza nos teatros e nas ações. Para crianças um pouquinho maiores, vamos dizer assim, uma segunda infância, e um que eu estou participando agora, que eu estou concluindo aí, que é de conto para infanto juvenil, né, as crianças um pouco maiores, aí já na fase
saindo do infantil para o adolescente, para pré-adolescência aí, e um que é um manual, né? Que a proposta é essa, realmente, é trazer um manual de como trazer essa temática de maneira lúdica, de maneira tranquila, porque você falou antes, né? Existe um pânico quando alguém fala sobre um abuso, mas a verdade é que ele acontece. Assim como acontece um acidente, como acontece, né, uma doença, o abuso acontece, ele está presente na nossa sociedade, infelizmente. Então nós não podemos fechar os olhos e achar que o bicho-papão vai embora, ele continua ali. Esse bicho-papão não some quando a gente cobre o rosto, ele continua presente, está enraizado na sociedade e está atacando as crianças, está destruindo a essência, a vida, roubando e matando as nossas crianças, porque infelizmente também uma das consequências do abuso é crianças e adolescentes cometendo inclusive suicídio, se mutilando e cometendo suicídio por conta de não saberem lidar com as suas emoções, com esses traumas, com essas fraturas emocionais. Então, esse livro, esse manual, ele vai trazer isso, esse conceito de ensino, de instrução prática, de ferramentas assertivas, um pouco das histórias que o Instituto ouviu e construiu ao longo desses 8 anos, né? Então, eu acho que é um material assim, que vai trazer muito, tende a agregar muito para todos os pais que estão buscando aí uma ferramenta. Foi um pedido. É um pedido recorrente que a gente ouvia, então ele também é fruto do anseio de muitos pais, de muitas famílias aí que buscavam esse produto. E tá saindo. Quem sabe a gente volta daqui a um tempo para trazer toda essa biblioteca. Com certeza, aí. Muita coisa. Eu vejo assim que a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, que está sendo assim um pontapé inicial, né, dentro desse tema. Então a gente tem muita coisa para discutir e muitas questões. E até eu queria deixar para as pessoas, né, quando você fala desse alvo fácil, dessa criança, que, gente, a gente tem que pensar muito como pais. Porque dentro da psicanálise, a gente trabalha muito que toda criança tem que ser adotada. A partir do momento que a criança nasce, ela tem que ser adotada pelos pais. Então, os pais têm que ter a responsabilidade, né, de amor, os pais têm a responsabilidade de prover essa criança e, principalmente, proteção. A criança precisa de proteção. Então, a gente vê hoje o quanto isso a gente está deixando nossas crianças desprotegidas. Josi, vamos voltar a conversar sobre isso, né? A gente tem um tempo aqui, o assunto é muito legal e assim, quero imensamente agradecer vocês. Então eu era fã do Instituto, depois de conversar eu fiquei mais fã ainda, né? E saber que existe um trabalho e pessoas determinadas a ajudar tanto a nossa sociedade. Muito obrigada. Valeu. Mais uma vez a gente agradece também a oportunidade de estar aqui, de prestigiar o teu programa, mas especialmente também empunhar essa bandeira, né? De cuidado, de amor, de atenção pelas crianças. E eu deixo isso, você trouxe aqui um ponto bem interessante, cuidado, né? Adultos, pais que estão nos ouvindo, cuidado para não sangrar sobre quem não te feriu. As crianças, seus filhos são um presente. E esse cuidado, esse olhar nos olhos, essa atenção, ela é necessária. E isso é muito mais protetor do que qualquer muro que você possa subir na sua casa, de qualquer vigilância que você possa ter. É sentar com seu filho, ouvir seus filhos, olhar nos olhos, eu quero saber como que você está, como que foi o seu dia, de verdade. Isso vai trazer cura, inclusive para a sua criança. Essa criança que está aprisionada no corpo de um adulto, sofrendo, que também talvez não tenha sido acolhida. Mas talvez esse seja o momento de você ressignificar a tua história e poder também trazer transformação e alegria, e cuidado, e proteção, e amor, e uma vida plena para os seus filhos. Então está disponível, é possível, e nós queremos ser uma ferramenta para ajudar. Vamos sempre olhar para o melhor da vida, porque mesmo quando nós trazemos uma mensagem que pode parecer dura, a gente pode olhar
Claro. com olhos de esperança. Vamos transformar a e de vida cuidado. dessas crianças, Com né? certeza. E nós queremos fazer parte disso. Josi, então assim, acho que eu não poderia começar melhor o meu programa. Muito obrigada pela tua presença, você esclareceu muita coisa e vamos continuar conversando outros programas aí para a gente trazer mais informação para você. E assim, a gente está estreando o nosso programa hoje e eu fico imensamente feliz de trazer um tema tão difícil de ser falado para o nosso melhor da vida. Então, como não cuidar das nossas crianças? Quero agradecer a todos que participaram conosco e até a próxima.